Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando meu coração ao ti. Sinto minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Tirou-me de muitas águas, livrou-me do forte inimigo, Firmou seus pés. firmou meus pés sobre a rocha. Com meu Deus eu salto muralha. Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Invoquei a Senhor, Rei dos Reis, grande Deus, e a terra se abalou. Deu-me força, adestrou minhas mãos pra batalha, e fez resplandecer sua luz. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Hoje quero mais uma vez passar meu testemunho para os irmãos, um pouco diferente dessa maneira, né? Como foi louvado, Deus é fiel, né? E eu creio cada dia mais que
Ele é fiel e Ele faz coisas tremendas na nossa vida. E eu espero que, através desse testemunho, né, que não é para falar sobre mim, é para, assim, glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus, que realmente Ele é fiel. Eu trato, quando eu preciso falar do que eu passei, não só eu, minha família, todos que estavam ali comigo, eu consigo tratar tranquilamente, falar, mas quando o assunto envolve o amor de Deus, é difícil segurar, porque Deus, Ele é tremendo e quando a gente precisa, mesmo a gente sendo tão falho, é Ele que nos arrebata, é Ele que nos fortalece para conseguirmos superar tudo. E antes de mostrar para os irmãos o que eu passei, alguns sabem, porque eu já fiz um testemunho algum tempo atrás, né? Eu queria contar um pouquinho como que eu passei, como que eu vivi esses momentos aí, né? Desde muito novo, a minha mãe ensinou para mim e para os meus irmãos que no momento de dificuldade a gente podia abrir a Bíblia, fazer uma oração, abrir a Bíblia, pôr o dedinho e que ali Deus falaria com a gente para acalmar o nosso coração. E desde muito novo a gente tem esse costume, né? Tem uma dificuldade, tem um problema, a gente fecha os olhos, faz uma oração, abre a Bíblia e põe um dedinho lá. Tanto que uma das primeiras lá foi destruída pelas minhas irmãs mais novas, né? Uma das minhas primeiras Bíblias que minha mãe me deu. Mas isso foi fundamental. Eu tinha 12, 10 anos, ou até menos, nem lembro quantos anos eu tinha. E isso foi fundamental para esse momento que eu vivi. No próximo slide, por favor. Nesses momentos de dificuldade, a tecnologia também vem para nos ajudar, né? Através de aplicativos, né? Da Bíblia no celular. Eu abria, né? Em momentos de angústia, de dificuldade, principalmente assim de aperto mesmo, eu abria a Bíblia e ali estava uma palavra que falava diretamente com o que eu estava passando e diretamente com o meu problema. E aí começa, né, as coisas de Deus. Ali estão alguns dos versículos que caminharam comigo nesse período. Alguns desses versículos falam exatamente com o que eu passava naquele momento de dificuldade, naquele momento que batia aquele sentimento de tipo, nossa, a pergunta que é quando passamos por uma tribulação, o porquê, né? Essa pergunta acredito que todos fazem. Até isso Deus veio e me respondeu, né? O porquê daquilo. Eu perguntei num dia, no outro dia, Ele levantou uma pessoa e falou, e respondeu o porquê para mim. E eu falei, nossa, tremendo. E dia após dia Deus veio falando comigo fortemente. Exatamente no domingo passado, fez 3 anos que eu descobri, né? 3 anos que eu descobri, 3 anos atrás, que eu fiz uma descoberta que eu tinha um câncer, né? Maligno, né? De um grau até certo, uma evolução até considerável, né? Pode passar para o próximo, por favor. E ali está o diagnóstico, né, da biópsia. Ali mostra que o tamanho do tumor, né, o local, era um câncer de colo retal, né, ali na parte do intestino, né, no final do intestino. E até então, ao fazer aquela procura fazendo os exames, né, conversei com meu irmão, tal, foi comigo até então eu pensei que eu não teria isso. Eu falei, não, orei tudo, fiz, né, pedi para Deus, falei, não vai ter nada, né? Sempre na positividade, porque a positividade é fé, né? E aí fui buscar o diagnóstico sozinho até e me deparei com um dos maiores sustos que eu tomei na minha vida, né? Que foi esse diagnóstico de um câncer maligno e estava um pouco infiltrativo ali, né? E
aquilo ali me deixou realmente sem chão mesmo, total. Eu nunca me senti de tal maneira. Era como, eu não sei nem explicar, não há explicação para o que eu senti. Era como se um buraco imenso se abrisse assim na minha frente, é como se tudo se apagasse, uma escuridão enorme, enorme mesmo, e aquilo foi tipo assim, devastador mesmo. Eu não consigo ter palavras para explicar o sentimento que eu tive ali de destruição com aquele resultado. E porque é uma situação que não é fácil, né? Porque você vê muitos noticiários que né, ainda tem aquela questão de ser algo que, né, tira muitas vidas, né, infelizmente. E você não tem como, né? Que mesmo que você tenha fé, mesmo que você acompanhe o Senhor, às vezes bate aquele momento que fala, nossa, será que eu vou morrer? Você se pergunta, mas logo na sequência, se você tem fé em Deus, Ele vem e fala, não, você não vai, você vai passar por isso. E eu tive fé que ia passar por isso, tanto que na mesma semana eu descobri numa sexta, quando foi no domingo, pum, Deus já falou comigo aqui na igreja, através do louvor, tremendamente também, e mostrou que não, que aquilo era superável, e aquilo eu ia superar. E ele veio, e no louvor, não me lembro, eu sou muito ruim para decorar, memorizar as coisas assim, e naquele momento eu só sei que veio, eu senti um negócio assim que fez como se fosse da mesma forma que o chão se abriu e parecia que estava tudo apagado. Naquele domingo veio e limpou assim de uma tal forma que nunca mais eu me senti daquela maneira, nunca mais. E nesses 3 anos que se passaram, nunca mais eu me senti com aquele buraco aberto e eu sem saída, nunca. Já passei por algumas situações difíceis também, mas igual a essa não, e que é muito... por isso que eu me emociono quando eu falo de Deus, porque o amor dele é tremendo, gente. Você se encontra sem chão em um dia, você clama ao Senhor do fundo do seu coração, que foi o que eu fiz, e no domingo, dias seguintes, ele já vem e já tira todo aquele vazio, todo aquele negócio ruim que estava dentro da gente, que eu acredito que todos aqui já sentiram, e Deus está aqui para tirar isso de você, se você crer nele. Da mesma forma que Ele tirou de mim, Ele tira de você. Porque Deus é poderoso. Eu tenho fé que Ele é poderoso. Eu achava que eu conhecia Deus. Eu não conheço nada de Deus. E por isso que cada dia mais eu quero conhecer Deus e saber mais sobre Ele. Porque no momento que a gente precisa, por mais que a gente tenha pai, tenha mãe, ou tenha amigos, ou tenha a igreja, no momento que você está deitado, que você está desfalecido, que você não consegue levantar de uma cama, você só tem a Deus. Se você não consegue falar, na sua mente você consegue clamar com Deus. No seu coração você consegue clamar a Deus. E é isso que vai fazer a diferença. Foi, como eu falei, totalmente sem chão. Aí veio, né, o tratamento. Pode passar? Pode passar para o próximo. O médico me explicou, Deus colocou um médico muito legal também na minha vida, um amigo, ele também acho que um anjo ali mandado por Deus naquele momento que me preparou. E você escutar uma situação assim, ó, vai ser difícil, vai ser uns 3 anos de luta, mas você vai superar. Quando a gente fala que vai ter um dia de luta, a gente já fica com medo, né? Imagine se eu ouvir uma situação, para quem nunca nem teve uma gripe, nunca ia no médico, raramente você escutar que você vai ter 3 anos de luta. Mais ou menos, né? Ele sendo otimista ainda. E aí eu falei, não, doutor, beleza, tal, mas a ficha não tinha caído muito bem. Aí ele falou, vamos fazer um tratamento, onde vamos envolver um tratamento adjuvância, né? Um tratamento unificado ali, onde entrou com quimio, radioterapia para diminuir o tumor, né? Que era grande, assim para a região que ele se encontrava, e depois teria que fazer a cirurgia, né? Para ter um ganho maior ali no resultado, ali no prognóstico ali que foi dado. Aí comecei a fazer a quimioterapia com a radioterapia, né? A radioterapia também tem alguns
sintomas que acabam debilitando um pouco, né, a pessoa, mas graças a Deus eu consegui levar uma vida normal. A químio teve algumas também reações, pode passar para o próximo, não dá para enxergar direito ali, mas a quimioterapia afetava muito minhas mãos, meus pés, né, que praticamente pareciam que iam rasgar, e também o meu rosto também afetava um pouco, né, e eu não podia tomar sol, tinha que passar protetor todo o tempo, e era o que mais afetava, mas isso para mim eu encarava com naturalidade, para mim tranquilo, acima de tudo. Era quando você vive num momento desse, você se depara com muitas situações. Eu deparava com muitas pessoas muito tristes mesmo, aquelas pessoas que não conheciam o amor de Deus. E eu ouvia, a frase que eu mais ouvia: ele está bem, mas é porque ele é jovem. E eu pensava comigo: não, é porque Deus é na minha vida. Essa é a diferença. Eu chegava para fazer, principalmente a radioterapia, sempre ia alguém comigo, meu pai me acompanhou bastante, aí chegava aí meu pai é careca, né, tipo o irmão Ademilton, bem carequinho assim, até brinco que ele lembra meu pai. Aí eu chegava com ele, aí a gente entrava e o pessoal ficou olhando assim, falando: nossa, né, já olha com aquele olhar assim, né, olhar de piedade, né, esse olhar de piedade é difícil. E aí você vai, senta, aí quando chama: Guilherme, pode vir comigo. Aí eu levantava, todo mundo espantava: nossa, é ele, tipo, o pai trazendo o filho, né? E tinha muitas pessoas tristes, né? Aí eu falei: eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer alegria para essas pessoas. No primeiro dia que eu entrei para fazer a radioterapia, era um clima. No terceiro, quarto dia já era totalmente diferente. Aquelas pessoas, eu falei: eu não quero ninguém triste aqui. A gente está na luta, vamos passar por essa luta juntos, com alegria. E eu procurava alegrar todo mundo, dar risada, bom dia, e falava com alegria para todos, para levar alegria, que era a alegria que Deus tinha me enchido no meu coração. Era uma alegria que eu estava cheia, que eu queria transbordar para aquelas pessoas, passar para aquelas pessoas. E foram ali um mês, né, fazendo rádio e quimioterapia. E depois disso, né, depois desse um mês fazendo esse tratamento, o médico falou: agora a gente vai marcar a cirurgia. Fui para a cirurgia, né? E aí a gente foi para a cirurgia. O médico falou: vai ser um quartinho e tal. Eu falei: não, beleza, doutor, vamos lá, tal. E fui para a cirurgia. Pode passar para o próximo, por favor? Aí na cirurgia, com a cirurgia aberta, né? Foram ali aproximadamente 72 pontos. Foi feito a remoção, né? E me colocou uma ilostomia, né, que é uma bolsinha do lado direito. Também eu fiquei com coloquei a imagenzinha ali, eu tinha até a foto, mas é muito feio, né, eu não quis mostrar. Tinha um drenozinho também que eu carreguei quando eu saí do hospital, que carregava comigo, ficava para tirar aquele sangue que estava por dentro, né. E aí eu fiquei um pouquinho com aquilo ali, incomodava um pouco, né. E quando eu acordei da cirurgia foi toda essa surpresa, né? Uma bolsa, um corte gigantesco, 2 drenos eu tinha no momento no hospital e não dava nem para respirar, que doía, né? E mesmo você estando medicado, então eu respirava, doía, tudo era dor, né? E foi um momento difícil, Em cima desses 3 anos aconteceu muita coisa mesmo assim. Aí eu escolhi um momento assim que me marcou muito para falar para os irmãos de Deus trabalhando ali na minha vida de uma forma assim que eu falei: nossa, foi o mais assim tremendo assim, aquela coisa que eu senti naquele momento. Pode passar para o próximo? Hoje, como eu falei, meu olhar para família, igreja, amigos, fé, o dia do amanhã, hoje é totalmente diferente. Hoje, quando eu penso, ou por algum momento eu me atrevo a não lembrar do amor de Deus, eu olho para mim mesmo, seja saindo de um banho, vejo a cicatriz e falo: nossa, como Deus é bom na minha vida.
como Deus é grande na minha vida. A minha médica falou, Guilherme, vamos pede pro seu outro médico para ele, né, que faz um negocinho, melhora essa cicatriz e tal. E fica, não, deixa para me lembrar do milagre que Deus fez na minha vida. Não tem problema nenhum. Isso é pequeno em cima de tudo que já passou. Como eu falei, né, meu olhar acaba sendo um pouco diferente para essas situações agora, né? Porque o amor de Deus, ele é tremendo, né? O amor de Deus, ele é gigante, né? E ele é tão grande. Abra a Bíblia de vocês, por favor, em João 3:15. É uma das frases que me tocaram bastante. João 3,15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi um dos versículos que eu abri naquele momento que eu estava sobre meditação, que eu precisava de uma palavra. Pô, Deus, por que eu? Por que aquilo? E aí Deus falava para mim, isso no meu sentimento, naquele momento que eu pedi, tenha fé. Porque quem tem fé, terá vida eterna. E foi aquilo que ia me fortalecendo, dia após dia. E eu meditava muito nesses versículos, porque quando a gente se conhece o amor de Deus, né, pessoal? Na verdade, quando não se conhece o amor de Deus, parece sempre que está faltando alguma coisa. E é isso que a gente precisa ter dentro da gente. Que com Deus, nunca vamos ter esse vazio. Nunca teremos essa sensação ruim que eu tive, que foi aquele buraco que se abriu, quando eu tive aquela descoberta daquele diagnóstico ruim. E aí eu procurei, vou crer mais, vou ter mais fé. Mas aí a peleja continuou, né? Muitos falavam para mim assim, como eu falei, como você está bem, né? Mas como eu falei, mal sabiam eles, né? João 11:4. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então foi um versículo também que mexeu muito comigo, porque na verdade esse versículo foi uma revelação de Deus. A minha mãe, eu estava angustiado também quando eu recebi esse versículo. Ligaram para minha mãe, de outro estado, uma pessoa que nem tem contato muito com a gente, e revelou para ela esse versículo. E isso acabou também ali me enchendo um pouco mais do amor de Deus comigo. E eu falei, nossa, sou tão grato a Deus por isso, por Deus estar trabalhando tanto na minha vida, me enchendo tanto do amor dele, e eu me sentia assim até envergonhado, porque eu me sentia tão pequeno, e ele falando tão tremendamente comigo, nossa, comigo Deus, e com você. Era um problema que eu não abri para muitas pessoas, quase matei a irmã Devair do coração, eu acho. Falei para ela na entrada da igreja, porque eu não estava preparado ali psicologicamente ainda. Como eu falei, eu estava com aquela escuridão dentro de mim. E foi uma pessoa que recebeu aquilo de braços abertos. Uma pessoa de fé. Que aonde
ao invés dela olhar com aquele olhar que eu falei para vocês, aquele olhar de tipo, coitado, ou vai morrer, ou qualquer coisa do tipo, eu não lembro as palavras dela, mas eu lembro do olhar dela. Um olhar de tipo, você vai vencer. E aquilo que me enchia de novo. E eu procurei falar com as pessoas sobre esse meu problema, e porque era difícil, né? Você abrir uma situação dessa sem contar o que estava acontecendo do começo ao fim, porque realmente é assustador, assusta. Eu fiquei assustado, e eu não queria que as pessoas ficassem assustadas também, então eu ficava quietinho. Para um ou para outro ali, eu ia ali e contava. João 11:4, que eu já li para vocês, foi revelado para mim e aquilo me encheu. Salmos 37:5 agora, por favor. Esses versículos são versículos que eu estou dividindo com a igreja, que foram versículos que me acompanharam naquele momento de aflição. Naquele momento que, como eu falei, que minha mãe me ensinou quando novinho, abre o seu dedo e faça uma oração e coloque que Deus vai falar com você. Todos eles foram nessa caminhada de 3 anos. Salmos 37:5 diz para mim, no momento de angústia que eu estava vivendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E eu tinha fé que tudo ele faria. E eu entreguei o meu coração, entreguei minha vida e minha família. Meu filho tinha nascido em janeiro. Eu descobri isso após 6 meses. A minha esposa, quando eu comecei a fazer os exames, a gente não sabia nem como, que estava se adaptando ainda em ter uma criança. Não foi uma luta só para mim, foi para todos que estavam comigo. E todos eles tiveram fé. Por isso que eu mostrei aquela imagem, que estavam eles ali, porque a fé deles também transcendiam para mim, passavam para mim. Cada um com a fezinha do jeito deles, mas iam me alimentando e fazendo a minha fé crescer. E dia após dia, eu via que o amor de Deus estava ali comigo. E um momento muito difícil, que era o testemunho, que eu cheguei lá, quis fazer uma rápida introdução do que a passada ali, porque 3 anos, eu poderia ficar aqui 3 anos contando para vocês. Então, teve um momento muito difícil mesmo, tipo quando eu tive o diagnóstico de que o chão se abriu e tudo se escureceu. Foi quando eu estava pós-cirurgia, eu estava como mexeu muito no meu intestino, cortou 30 centímetros, e tinha aquela bolsa, tinha aquele dreno pendurado, aqueles 2 drenos. Eu sentia uma ânsia, sentia algo muito ruim dentro de mim, muito ruim mesmo. E eu estava tomando medicamento já, o pessoal estava cuidando de mim, falava, não, Guilherme, a gente já te dosou e tal. Eu já não estava suportando mais, foi um momento assim de desespero. Sabe quando a gente se desespera? Foi outro momento que eu me desesperei. Eu me desesperei, né? Aí eu falei pro meu pai, me levanta aqui que eu quero ir no banheiro e tal. E aí meu pai me levantou, eu não sei porque eu queria ir no banheiro, né? Mas tudo bem. Aí meu pai me levantou, e aí ele me levantou, e naquele momento eu senti, eu vou clamar ao Senhor. E aí eu clamei em voz alta, me ajuda, Senhor. Tira tudo isso de dentro de mim. E clamei com todas as minhas forças. Mas foi aquele clamor assim que eu acho que estrondante, que alcançou assim, e naquele momento até meu pai assim abriu um olho gigante, e veio aquele calor, aquele calafrio, e eu falei, tira, Senhor, tira pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando esse enjoo, não estou aguentando esse mal-estar, e aquele negócio horrível, e eu não estava aguentando, não estava suportando. E aí, no dia seguinte, minha mãe chegou, era mais ou menos uma situação assim, nesse período que eu estava internado. Tava minha mãe, eu queria meu pai, tava meu pai, eu queria minha esposa, tava eles, eu não queria, era uma coisa impressionante. Porque eu sentia cheiros a quilômetros de distância, então eu tava, nossa, muito ruim. Aí minha mãe chegou,
Contei para ela o que tinha acontecido, que eu tinha clamado e eu tinha sentido algo diferente mesmo, como naquele dia na igreja, que eu falei para vocês que Deus passou e tirou todo aquele sentimento ruim, aquela angústia, toda aquela aflição, eu senti ali também. Aí a minha mãe pegou e me disse, filho, pode ficar tranquilo, porque você não vai sentir, em nome do Senhor Jesus, você não vai sentir mais esse mal-estar, esse enjoo. Em nome do Senhor Jesus eu clamo, com todas as minhas forças. E eu falei, eu creio, mãe, eu creio que eu não vou sentir. E a partir daquele momento, eu não senti mais. Eu tinha uma sacola de medicamento, uma sacola. Era um para uma situação, se tivesse enjoado um tanto, tomava esse. Se tivesse tanto, era esse. Se tivesse aquele tanto, era esse. Se acontecesse isso, era aquilo. Era uma lista assim, ó. Eu falei, ó, segura aí porque eu não sei nem o que tem que fazer com esse monte de coisa. Só que, como minha mãe tinha clamado ao Senhor, realmente, se eu tomei 1 ou 2 ali, nem me recordo, mas eu não me senti como eu tinha me sentido. E foi mais uma vez que o Senhor trabalhou na minha vida de uma maneira diferente ali, que eu senti e falei, nossa, como Deus é maravilhoso. E aí Salmos 34:4, naquele período que eu estava ali também, e aí, por favor, abram a Bíblia em Salmos 34:4. Eu abri a Bíblia e estava lá. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E eu tenho fé que naquele momento Ele me livraria de todos os meus temores. Porque aquilo eu clamei do meu coração. E como a gente louva, como a gente aprende, quando fazemos do nosso coração, quando a gente se humilha e se entrega perante ao Senhor, Ele nos atende, Ele nos escuta. E eu estou falando aqui do fundo do meu coração. Deus me escutou. E eu sou muito grato a isso. Porque eu não sou nada. Sou nada. E Deus é tão grande. Foi tão especial isso para mim. Porque eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado. E hoje, refletindo, pensando, eu falei, eu preciso falar isso para a igreja. Como Deus é bom. Com Ele, tudo é possível, tudo pode. No slide 11, por favor. Mateus 14, aquela passagem que Jesus anda sobre as águas. É muito interessante porque eu estava falando para minha esposa como contar isso, né? Como falar para a igreja. Aí ela falou, fala da passagem de Jesus, a passagem onde Ele anda sobre as águas, e fala, Mateus 14, 28, e respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, ou ao teu encontro. Ele diz, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Então Pedro, ele teve medo. É normal termos medo, temos medo. Mas quando você clama do fundo do seu coração, e logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu falei, perfeito. Quantos momentos eu tive minha fé minúscula,
mas Deus, de alguma maneira, de alguma forma, através de pessoas, através das passagens da Bíblia, Ele falava: tenha fé, tenha fé, tenha fé. E eu falei: é preciso ter fé. E eu falei comigo mesmo: esse é o poder de Deus, esse é o poder do clamor, quando a gente clama do fundo do coração. E quando a gente estiver sem saída, clame ao Senhor. A gente não canta ao Senhor, clame ao Senhor. Porque quando a gente clama, tivemos, acredito aqui, várias situações nesses 3 anos, de vários que devem ter o seu testemunho de vitória também. E eu tenho certeza que foi através do clamor que a gente conseguiu. E por isso que eu não quero nunca me afastar desse Deus, porque foi Ele que me amparou quando eu mais precisei. O momento que eu mais precisei na minha vida, nunca me desamparou, na verdade. Não só nesse momento, mas foi o momento de mais sofrimento. Eu clamei, eu tive fé pequena, tive sim. Eu duvidei não de Deus, duvidei de mim. Porque de Deus eu nunca duvidei, porque eu aprendi que Deus, Ele não quer o nosso mal. Mas precisamos ter fé, porque quando temos fé, Ele nos responde. E eu queria dividir com a igreja um louvor que me acompanhou muito, porque como eu falei, a minha fé às vezes falhava, era pequena. E tinha um louvor que me acompanhava ali, e naqueles momentos que eu não queria transparecer para minha esposa, para minha mãe, para os familiares da igreja, para os meus irmãos queridos, às vezes na escola dominical de manhã, com o pastor, na escola dominical não, na verdade no estudo bíblico para o batismo, eu não queria transparecer aquela tristeza, aquela angústia, aquela bolsa incomodando. Eu já fiz a reversão, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, estou perfeito. Foi revertido, foi reconstruído, vida que segue normal. No slide, tanto slide que eu até me perdi. No slide 10, acho que no 10, por favor. Não, volta mais um. Volta mais um. Mais um? Mais um? Não, mais um? Não, não está ali. Tem um laudo, né? Também, que é o laudo pós-cirurgia, que também é muito tremendo, porque o objetivo da cirurgia era tirar, né, o que restou do tumor. E foi revelado isso também. É porque eu quis focar no testemunho do meu clamor ali, que eu senti com Deus, que Deus foi tão generoso comigo. E eu falei: nossa, isso foi tão perfeito. Mas teve tantas outras coisas, quando o objetivo da cirurgia era abrir para tirar o tumor, diminuir e tirar. Mas quando abriu, o médico chamou minha mãe e falou: não tem mais tumor nenhum. Nós até se assustamos, porque a gente abriu e era como se não tivesse nada. Só tinha um sinalzinho. Então algo que não dava para ser nem retirado por cirurgia, sem se ter uma sequela, né? Ficar com a bolsa para o resto da vida, ou ter ali uma outra tipo de sequela, não tinha nada. Mas foi dito, né? Minha mãe falou para mim, foi revelado: quando abrir, o médico vai vir até você e vai falar: não vai ter mais nada, não tem nada. E foi exatamente o que o médico falou, não tinha nada. E Deus é grande. E o louvor que me acompanhava era esse.
Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, Abraça-me, Senhor. abraça-me. Cura-me, Senhor. Eu gritava, eu clamava. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Eu clamava, Senhor. Cura. Unge-me, Senhor. Eu clamava. Toca, Senhor. Eu pedia no fundo do meu coração. Clama-me, Senhor. Ensina-me a sentir Ensina, teu Senhor. Eu sou tão coração. pequeno diante de Ti. Eu não sou nada, meu Pai. Jesus, quero Oh, Deus. ouvir teu Você é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado. É pra honra e glória do Senhor. E te adoro. Eu te adoro, Senhor. Te adoro com o fundo do meu coração. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Ele me abraçou. Ele me abraçou. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me. E Ele pode te curar também. Creia, clame o nome do Senhor, porque Ele pode. Só Deus pode. Para quem nele crê, Toca-me, deixe ser tocado. toca-me, oh, e abraça-me, e abraça-me, Senhor. Toca-me, toca, toca, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, Ele me abraçou. abraça-me. Ele cuidou de mim. Cura-me, Ele curou. cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Ensina, Senhor. Eu agradeço a oportunidade e eu digo à igreja, clame ao Senhor. Eu clamei.
E Ele me ouviu. E Ele pode te ouvir também. Seja do fundo do coração. Não existe problema para que Deus não resolva. Mas tudo no seu momento, no momento dEle. E é esse Deus que eu sigo. E é esse Deus que eu confio. E é desse Deus que eu quero aprender cada dia mais. Amém. Obrigado a oportunidade. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim, que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar. Comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Tenho aqui na Glorificado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Ou nós fomos até o céu, ou o céu desceu até nós. Grandes coisas fez o Senhor pelo Guilherme, pela sua família, nas nossas vidas, e por isso estamos alegres. Glória a Deus, toda a honra seja dada ao Senhor. Eu, quando conversava com o Guilherme, eu disse assim para o Guilherme: Guilherme, não se preocupa com o tempo, não. O tempo é todo seu. Porque no meu coração, eu creio no coração dos irmãos, queríamos saber cada detalhe que o Senhor fez na vida do Guilherme. E glória a Deus.
Irmãos, eu convido os irmãos a estarmos abrindo a nossa palavra. Como diz a Raquel, já aconteceu uma pregação. Eu vou dizer que nossa alma já está satisfeita. Eu convido os irmãos a estarmos abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Que bênção, né, irmãos, os louvores. Que bênção essa reunião. Eu assim, posso falar com toda a propriedade, embasado na palavra de Deus. Nós podemos sentir a presença do Senhor e o Senhor tem liberdade também para fazer milagre na vida dos irmãos, nas nossas vidas. Só Deus sabe aquilo que precisamos. E o Espírito de Deus está no nosso meio e Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. Diz a palavra do Senhor. João capítulo 8, versículo 12. Assim como estamos, em reverência à palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Pai, te damos graças pela leitura da Tua palavra e te pedimos, continua falando conosco, Pai. O Senhor que tem falado através da direção do culto, através dos louvores, através do testemunho. Ó Pai, continua a falar nos nossos corações. Pai, sabemos que o Senhor é poderoso para falar muito mais do que pedimos ou imaginamos. E neste momento nós pedimos pelos nossos irmãos, prepara os nossos corações, Pai, para continuar a receber a Tua palavra, para continuarmos a entender, Pai, o que o Senhor tem para nós. E já entendemos muita coisa nessa noite. Por isso pedimos também pelos nossos irmãos que acompanham por essa live, pelas pessoas que acompanham pela live, Pai. Opera com poder e graça, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ao fazer a leitura do texto, nós já ficamos assim, como que no material. Quando fala de luz, a gente entende muitas coisas de luz, né? A luz, né, propriamente uma definição da luz, seria assim: a luz é a iluminação que provém do sol durante o dia. A luz é uma espécie de energia, o pessoal costuma falar que é uma espécie de, como que eu poderia dizer? Eu acho que eu vou ter que ler, irmãos. Na verdade, é uma espécie de uma onda eletromagnética. A luz é uma energia física, a luz é uma energia radiante, ou melhor, ela é um fenômeno físico e uma energia radiante. Mas o que mais me impressiona na luz é que ela tem um sentido muito grande. A luz permite que nós venhamos a enxergar. No escuro ninguém enxerga nada, mas quando chega a luz a gente enxerga melhor as coisas. A luz do sol, ela tem um fator preponderante. Ela controla os ritmos biológicos do nosso corpo. A luz, ela se propaga no espaço. A luz, ela pode refletir e ela pode refratar. Ou seja, ela pode ser direcionada para outro lado. Quando nós olhamos este versículo, a Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. Um sentido melhor da luz, segundo os ensinamentos bíblicos, é a presença de Deus. Deus, em diversos momentos do Antigo Testamento, quando as pessoas tiveram um encontro, uma experiência com Deus, ele sempre era cercado de luz. A luz, em alguns casos, ela apavora, ela preocupa as pessoas, em outros casos, ela não preocupa. Imagina você indo numa estrada bem escura e você depara com uma grande luz. Se você identificar que é um avião, ou coisa parecida, um balão, você não vai ficar com medo. Mas se você não conseguir uma explicação lógica, você vai ficar com medo. Vai imaginar que pode ser qualquer coisa. E quando nós lemos este versículo,
nós somos endereçados no Evangelho de João. Eu estou para dizer que o que o irmão testemunhou aqui, praticamente nos leva, neste Evangelho, a testificar tudo o que foi falado. É interessante que quando nós olhamos no Evangelho de João, nós vemos uma mensagem principal. Se nós formos lá no capítulo 20, no versículo 30 e 31, vai dizer assim, olha, Jesus fez muitas coisas, ele fez muitos sinais, próximo aos seus discípulos, junto com os seus discípulos, mas estes aqui foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo em Jesus, vocês tenham vida. E é o que tem acontecido conosco. Nós cremos em Jesus e temos vida, e vida em abundância. E quando nós passamos por esse evangelho, alguns arriscam dizer que o Evangelho de João é o mais impressionante, porque o que está relatado aqui nos faz ver que João se preocupou em dizer que Jesus é Deus, que Jesus não é como os gnósticos falavam. O gnosticismo, eles afirmavam que Jesus não era divino, que na verdade ele era um mero homem. Hoje nós vemos as pessoas falando dessa forma, que Jesus é um espírito de luz, que Jesus é um mestre, e também arriscam falar muitas coisas de Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quando nós cremos dessa forma, nós temos vida. E você vai discorrendo no Evangelho de João, você descobre milagres maravilhosos. O milagre se inicia quando Jesus se revela como eu sou. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é aquele que foi, quando Moisés teve aquele encontro com Deus na sarça, e ele diz assim, como que eu direi, quem é o Senhor, qual o teu nome? Ele diz assim, diga apenas que eu sou. E Jesus, ele se revela neste evangelho como o eu sou. Ele até diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E você fica deslumbrado com o evangelho. Jesus começa transformando água em vinho. Como no caso do irmão Guilherme me permite falar, existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Talvez você se questione essa noite, existe algo demasiadamente difícil que Deus não possa fazer? Ele iniciou o seu ministério, os milagres, transformando água em vinho. Talvez você se encontre numa situação como essa, precisando de algo sobrenatural, de um milagre, uma transformação radical. Não pense que é simples transformar água em vinho, mas para Jesus é simples. E a Bíblia nos fala que Jesus, esse evangelho registra que Jesus, ele tem um oficial do rei, tem um encontro com ele, e era um, como que eu poderia dizer, um procurador do rei Herodes, e ele vai até Jesus e pede que Jesus cure o seu filho. E Jesus, à distância, cura esse filho do oficial do rei. Jesus, ele cura um enfermo que há 38 anos jazia paralítico, lá no poço de Betesda, né? E Jesus fez a multiplicação de pães. O que eu quero dizer com aquele milagre? Que não existe nada impossível que Deus não possa fazer. E quando nós percebemos tudo isso, nós percebemos que Deus também multiplicou pães. Existe um problema de multiplicação na tua vida? As coisas estão poucas e você precisa que Deus venha agir com providência, venha prosperar, venha melhorar, venha quantificar? Esse não é o propósito do Evangelho, especificamente, mas Deus pode multiplicar aquilo que está faltando.
nós também vemos que Deus realizou um milagre sobrenatural. Ele andou sobre as águas. A lei da física diz que não é possível. Jesus diz que é possível. Então, volta esta mensagem. Existe alguma coisa difícil que viola até mesmo as leis da física? Eu quero dizer esta noite que o eu sou pode todas as coisas. E os milagres são registrados de uma forma espetacular. Jesus curou um cego de nascença. Ou seja, a pessoa nasceu com aquilo, ela não tinha perspectiva nenhuma, não tinha solução. E Jesus diz, olha, é crônico desde a infância? É impossível? E Jesus vem e realiza este milagre. Mas eu creio que um dos milagres maiores, não vou dizer um dos maiores, mas o que a gente se apega muito é a ressurreição de Lázaro. Jesus diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E você começa a desenvolver isso, diz assim, nossa, esse Deus é tremendo. Esse Deus é maravilhoso, mas qual que era o propósito de Jesus? Além de ensinar, além de curar, o propósito de Jesus era nos trazer a revelação de Deus, a revelação do Pai. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e quando nós falamos muito o mundo, nós falamos de pessoas perdidas, que não conheciam a Deus. Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como isso acontece? Ele diz assim, Jesus afirma categoricamente, lhes falava dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Às vezes nós pensamos em Jesus como nós falamos no começo aqui, como essa luz, como as coisas físicas e materiais que nós conhecemos. Mas Deus é muito mais do que isso. Deus é salvação. Por que eu preciso ouvir isso num domingo no culto dos jovens? Porque existem homens, mulheres, crianças, existem jovens aqui que talvez ainda não descobriram que Jesus é a luz do mundo. E por isso que eles estão em trevas. Por isso que eles estão amando mais as trevas do que a luz. Mas muitos dos quais não conhecem ainda a luz. E nós também somos desafiados a trazer à memória que Jesus é luz nas nossas vidas. Se eu pedisse para o irmão, apaga o interruptor e aqui ia apagar, ficaria escuro, mas eu diria, acende, e novamente a luz viria. Nós sabemos que onde está Jesus, as trevas se dissipam. Eu não sei a quantidade de escuridão, de trevas que você carrega na sua vida, mas Deus diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jovem, a responsabilidade é tão grande, porque trevas, neste caso, é a ausência de Deus. É não conhecer o poder, não conhecer a grandeza, não conhecer esse Deus maravilhoso. E eu vou falando isso com os irmãos, e me lembro que nós também já fomos jovens. E nós achávamos que sabíamos de tudo, que os mais velhos não entendem de muita coisa, que a vida não é tão complicada assim. Mas é verdade. Mas eu também me lembro que muitas vezes eu andei em trevas. Mas graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, nós conhecemos a luz de Cristo. E andamos na luz de Cristo. E temos vida com o Senhor Jesus. A Bíblia fala que vocês devem escolher vida ou morte. O que mais me impressiona é que ao longo da história cotidiana, da história humana, o homem sempre quis vencer a escuridão. Então, o que ele fez?
ele descobriu o fogo. Eu, particularmente, eu gosto do fogo, da fogueira. Por quê? Porque ela traz calor, ela clareia o ambiente. Numa floresta, num campo afastado, ela afugenta os animais. Você é possível cozinhar, colocar coisas no fogo, né? Batata doce, é isso? No nosso costume. Milho e um monte de coisas para que nós saboreemos a comida também. Mas o que a Bíblia nos apresenta é uma luz maior. O homem sempre combateu a escuridão. O homem inventou a lamparina, que consiste num objeto que tem um combustível, um produto, né? No passado, azeite, hoje nós podemos colocar querosene, podemos colocar óleo diesel, o pavio e a coisa funciona. Só que o homem, através da tecnologia, ele inventou a lâmpada. Eu quero te falar esta noite que Jesus é muito maior do que a nossa imaginação, do que a nossa percepção do que é luz. Porque talvez nós identificamos luz com a lâmpada, mas diz lá em Gênesis que no princípio, quando não havia nada, havia escuridão, Deus disse, haja luz e houve luz. Luz diferente do quarto dia, que foi o sol e a lua. Então, quando nós começamos a perceber hoje, a tecnologia faz com que a luz nos traga proteção, com que a luz nos dê um certo conforto. Hoje você pega um carro e tem o farol, tem a lâmpada, a luz, sem a qual você não pode estar transitando à noite com perigo até de cair num buraco, numa ribanceira, ou sei lá o quê. Até a bicicleta tem luz. Você tem o seu celular que projeta a luz. Tem pessoas que têm até chaveiro com luz, mas não é dessa luz que eu estou falando. É aquela luz que alumia as nossas vidas, que alumia o nosso interior, aquilo que traz à tona, ou melhor, que dissipa as trevas. Essa pregação hoje é para que nós venhamos a entender se estamos andando na luz de Cristo ou se não estamos andando na luz de Cristo. Você sabe que a luz que nós conhecemos, a lâmpada, ela é alimentada através da bateria, através da eletricidade. Eu quero te fazer uma revelação. Deus não é a bateria da tua vida. Deus não é a eletricidade da tua vida. Deus é teu Senhor. Deus é o teu Criador. Deus é a luz que nós precisamos. A luz de Deus é própria, não é criada, não depende de bateria, não depende de eletricidade. Ela nunca se apaga, porque Deus é luz, Deus é amor, Deus é o pão. Deus, como ele cita no Evangelho de João, Deus é a água viva. Deus é tudo aquilo que nós precisamos. E alguém vai dizer, olha, me diga mais que eu estou um pouco curioso. Vemos nessa ministração uma oposição ética entre o bem, que é a luz, e o mal, que é as trevas. Uma grande luta que nós vivemos. Nós, às vezes, não nos sentimos iluminados ou crentes. Nós, às vezes, nos sentimos para baixo. Às vezes, nós não sentimos nada. É porque eu quero te falar uma coisa essa noite. Talvez nós não estamos conseguindo enxergar a luz de Deus nas nossas vidas. Quando nós enxergamos dessa forma, nós passamos a ser seguidores de Deus, porque está lá em Efésios capítulo 5, versículo 8, que devemos andar como filhos da luz. Eu estou falando aqui para os convertidos, para os que aceitaram Cristo como Senhor, aqueles que entregaram a sua vida, andam piedosamente e desejam andar na luz de Cristo. E eu queria parar um pouquinho e falar com os jovens. Os jovens acham que nunca vão envelhecer. Eles acham que o tempo nunca vai passar. Eles acham que tudo vai dar certo no final. Mas sem a luz de Cristo, sem a luz de Deus, as coisas vão acontecer
e no final não vai dar certo. Mas com Deus, aqui diz que se nós seguirmos a Deus, caminharmos com Deus, teremos vida, e vida em abundância. Quando você vê dessa forma, você percebe lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, quando Deus nos transfere a responsabilidade de sermos luz no mundo. Agora não é só Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. Nós somos chamados à responsabilidade de refletir a luz de Cristo. Você quer ver o que vale a pena nessa vida? O que vale a pena nessa vida não é as trevas, não é andar em trevas, mas caminhar na luz de Cristo. Quando eu citei alguns exemplos de luz, é porque ela é muito útil, porque no escuro você não faz nada. Talvez você ache que você vence o escuro, talvez com a sua lanterna, com algum objeto que ilumina, você acha que vence a escuridão. Mas sem a luz de Cristo, nós não vemos nada, nós não vamos para lugar nenhum. E o que Deus propõe esta noite, deixa a luz de Cristo invadir a tua alma. Deixa a luz de Cristo trazer a sua memória, trazer a sua consciência, que é melhor estar na luz do que estar em trevas. Andar na luz, o título é Andar na Luz. Eu queria falar rapidamente 4 pontos, se der tempo, sobre Jesus, a luz do mundo. Eu queria falar que Jesus ilumina a alma e nos conduz ao céu. Eu queria falar que Jesus dissipa as trevas do pecado. E eu quero falar também que Jesus, como falei agora, ele transfere sua luz para nós. Mas interessante é que nós somos agraciados, nós somos contemplados com a luz de Deus. E aonde você coloca o pé, as trevas se dissipam. Aonde você entra, Deus entra com você. Aonde você ora, Deus faz o milagre. Então eu quero falar esta noite que nada detém a luz de Cristo. Nada para diante de Deus, porque Deus dissipa toda a treva. Irmãos, muitos de nós aqui, às vezes acordamos e nos sentimos em trevas, nos sentimos sem esperança, nos sentimos sem motivação, nos sentimos sem sonhos, somos ausentes de tudo. Mas Deus te fala esta noite, a luz de Deus traz a verdadeira felicidade. Quando você ver algum trecho que dizendo assim, e havia luz, e havia alegria, está dizendo que há felicidade. Então a luz nos remete a um sentimento de felicidade. Irmãos, e eu posso dizer que o que aconteceu aqui, o que está acontecendo, Deus é capaz de inundar as nossas almas. Deus é capaz de realmente fazer algo maravilhoso nas nossas vidas. E através desses tópicos, que eu vou até deixar de lado para não errar, eu queria falar para você que Cristo é Ele. Cristo, só Ele, ilumina a todo homem, a toda mulher, a toda criança, ilumina a todo o mundo. Não há salvação das trevas se não for por Jesus. Eu quero te desafiar esta noite a entregar a sua vida para Jesus. Irmão, eu já entreguei minha vida para Jesus. Mas a nossa Bíblia diz que nós devemos andar a todo dia, caminhar com Deus, entregarmos verdadeiramente a Ele, porque em Cristo há luz. Agora, quando nós partimos desse mundo, já não se fala mais nisso, já não se prega mais isso. As pessoas que não são de Deus vão caminhar para um lugar que não há luz, para um lugar de trevas, de ranger de dentes,
longe da presença de Deus, longe de Deus. Alguns ousam chamar este lugar de inferno, mas ele ainda não foi inaugurado. Vai ser inaugurado, onde o diabo, os seus anjos e todos aqueles que rejeitam a Deus serão lançados no inferno. Mas graças a Deus, eu quero crer pela fé, que existem homens, mulheres e crianças que estão ouvindo essa mensagem, que estão entendendo e dizendo: eu decido por Cristo. Eu quero andar na luz de Cristo. Por isso Deus é quem me conduz e eu tenho vida. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12 está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Oh glória, eu conheço esse versículo, aleluia. Mas então vai lá em Salmo 139, 12, eu vou estar lendo, depois você pode confirmar. Está escrito: até as próprias trevas não te serão escura. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Que não há no universo qualquer coisa, qualquer treva que se oponha à luz de Cristo. Existe algo que você fala que não tem jeito, que acabou a esperança, que eu estou esperando a escuridão tomar a forma, porque não tem mais esperança? Aonde a luz de Deus entra, aonde a luz de Deus permeia, as trevas se dissipam. Tudo se faz luz, tudo se faz felicidade e alegria. Irmão, você está dizendo que é assim que funciona? Talvez você e eu ainda estejamos pensando na lâmpada, estejamos pensando na lanterna, mas eu estou falando esta noite da luz de Cristo. Em Apocalipse diz que não haverá mais sol, porque a própria presença de Deus será luz. Nós não vamos precisar. Então tente, de uma forma espiritual, entender que as trevas que nós andamos são más obras, são caminhos tortuosos, são pecados, oposição a Deus, errar o alvo, que nos afastam de Deus, que nos impedem de ver claramente a luz de Cristo, a salvação de Cristo nas nossas vidas. E como nós precisamos da luz de Deus nas nossas vidas. Lá em Daniel capítulo 2, versículo 22 diz: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glória a Deus, aleluia. Ele diz assim que ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Estamos em trevas? Que saiamos dessas trevas, que vamos partir para a luz. Aconteceu isso, irmãos? 2 Pedro 2,9. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se decepcione, porque a luz que nós conhecemos, a lâmpada, depende de bateria, depende de eletricidade, mas a luz que eu estou falando esta noite, para que brilhe nos nossos corações, para que invada as nossas almas, é uma luz que não depende disso, é uma luz própria, é Deus nas nossas vidas. Há alguma coisa errada nas nossas vidas? Há alguma situação em trevas difícil? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que haja arrependimento, que haja vontade de andar na luz, porque Deus é a luz do mundo. Nós refletimos a luz de Cristo. Então, a luz de Cristo, nós aprendemos que ela revela o Pai, que ela produz salvação, mas a luz de Deus toca em nós, homens e mulheres. Seja tocado esta noite pela luz de Deus, pela presença de Deus, pelo agir de Deus.
E eu te garanto pela palavra do Senhor, mediante ao nome de Jesus, este nome que é poderoso, porque diz que no céu, na terra, debaixo da terra, não há um nome mais poderoso que Jesus. E é desse Jesus e da luz que ele nos apresenta, que eu te digo, Deus pode fazer um milagre e já está fazendo na sua vida. O mesmo Jesus que iniciou um poderoso e frutífero ministério. Esta noite ele diz assim: olha, eu quero que você seja luz. Eu quero que você revele as minhas maravilhas. Eu quero que você fale da minha salvação. Eu quero que você seja luz. Jesus dissipa as trevas do pecado. A Bíblia fala que o termo jazia em trevas é interessante, porque ele nos fala que as pessoas não conheciam a Deus. Faltava o conhecimento de Deus. Alguns que aqui estão conhecem a Deus, têm conhecimento de Deus. Então, eu quero crer, mediante a palavra de Deus, que o diabo não tem poder sobre a sua vida. Que o diabo não dita as regras na sua vida. Que o diabo é derrotado. Que a luz de Cristo está em você. E que você, em nome do Senhor, é luz também. Por que eu estou falando isso? Porque Deus nos ama, mas é necessário o arrependimento. Jovens que estão aqui, eu não estou querendo propriamente falar com os irmãos, mas nada é oculto para Deus. Tudo é transparente. Escondemos de todos e de tudo, mas de Deus não. Mas não fique preocupado, porque Deus é a nossa luz. E se nós andarmos com o Senhor, nós teremos vida. E jovem, eu falo com vocês essa noite. A vida vos parece alegre? Vocês têm sonhos? Vocês têm desejos? Vocês gostam de ver a vida colorida? Tudo isso só existe se caminharmos e andarmos na luz de Cristo. É um pouco difícil, porque alguém vai dizer, o que significa isso? Porque nós, de fato, temos que entender a luz de Cristo. Não é essa luz, não é essa lâmpada. Às vezes nós confundimos a claridade com a escuridão. O que nós estamos falando é de trevas e de luz. A luz de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. E foi lido aqui. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Jovem, homem, mulher, criança, idoso, o Deus deste século é o diabo. O Deus deste século é trevas que cegam. O sofrimento, a aflição que acontece durante muitos séculos, que vem atormentando a humanidade, é produzida pelo diabo. Eu digo esta noite, não só tenha a satisfação de conhecer a luz, de entender alguma coisa sobre a luz, tenha o desejo ardente de andar na luz de Cristo. A luz de Cristo ilumina, o diabo cega. Eu estava lembrando, pastor Paulo, pastor Sérgio, pastor Gilberto, os mais velhos aqui vão entender. Não sei cantar, né? Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu. Cruz foi na cruz, meus pecados.
pela fé que os meus olhos abri. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, para não passar vergonha diante dos irmãos. A luz de Cristo ilumina. Nós, como filhos da luz, pregamos a Cristo como Senhor. Entendeu agora, jovem? Não é lanterna, não é luz de celular, mas é pregar a Cristo como Senhor. Como é que funciona isso? Testemunho. Eu lembro de um pastor que falava que, eu acho que é Francisco de Assis, falou assim, olha, pregue, mas quando possível fale alguma coisa. As nossas vidas falam muito mais do que falamos, do que dizemos. João 1,5 diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Em resumo, andar na verdadeira luz traz perdão de pecados, conhecimento de Deus e vitória sobre os poderes malignos. João capítulo 2, versículo 43. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Foi lido esse versículo, não foi? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu vou botar para ir para o encerramento, que eu creio que Deus já falou aos nossos corações. E Mateus 5,14 já tinha lido, fala que nós somos a luz do mundo. Somos chamados a refletir a luz de Deus. Deus hoje, Ele olha para os nossos olhos, porque diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Agora, se os nossos olhos não têm luz, quantas trevas está em nós? A influência e a responsabilidade de ser cristão neste mundo. Jesus, o mesmo Senhor Jesus, que eu li lá atrás, iniciou o poderoso e frutífero ministério, transferiu para nós sermos luz e revelação de Deus. Aí o pessoal falou assim, eu entendi tudo. Só que eu queria dar um resumo nesse versículo. A revelação de Deus não se trata de um código de conduta. Porque eu estou falando aqui, os irmãos acham que eu estou falando de um código de conduta. Que se eu obedecer o código de conduta, eu estou na luz de Deus e estou caminhando. Mas não é só isso. É o que nós falamos. Esse código de conduta guardado, caminhando com o Senhor, andando na luz de Cristo, ele também exige de nós um testemunho. Eu ouvi isso há muito tempo e achava um pouco cafona. Hoje eu estou pregando. Irmãos, jovens, especialmente os cultos de jovens, mas eu creio que todos nós aqui somos jovens do Senhor. Quando você for fazer alguma coisa, quando você imaginar fazer alguma coisa, quando você tiver o desejo de projetar alguma coisa, quando você achar que quer fazer alguma coisa, pergunte ao Senhor. Se esclareça na palavra do Senhor, para que o seu testemunho não seja trevas, para que o seu testemunho não faça ser entendido como aquele que não anda com Jesus, que não caminha com Jesus, que não tem vida em Jesus. Então eu quero dizer esta noite, que você que foi tocado por Deus, você que ouviu a revelação de Deus, que você foi atraído por Deus, e aqueles que também não foram, glorifiquem o seu nome, porque Deus é bom, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. E com isso eu quero encerrar com João capítulo 2, versículo 12, 13 e 14, que diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa
do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Irmãos, tudo isso só é possível através do amor de Deus, e esta noite a palavra nos convida a deixarmos que Jesus brilhe nas nossas vidas, porque talvez essa noite a luz está escondida. Eu lembro de um pastor Sérgio pregando, não é possível esconder a candeia embaixo de uma cama, não, ou num alqueire, que era uma cesta que eles costumavam levar algumas coisas. Não, não é possível. Porque quando a luz de Deus brilha, de longe, o diabo é capaz de identificar, é capaz de se opor, é capaz de querer te atacar. Mas fique tranquilo. Deus é poderoso para te guardar, para cumprir as promessas e para nos salvar. Agora eu quero falar, talvez esteja irradiando, ou melhor, está irradiando nessa live. Tem jovens que já não vêm na igreja, que já não estão conosco, que por vários motivos não estão. Mas eu quero falar uma coisa, isso já estava, eu já tinha isso na minha mente, no meu coração. Podemos impedir a luz de Deus? Pelo poder da fé, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há na palavra de Deus, a luz de Deus invade os corações. Eu creio que esta noite, desde a direção, os louvores e até no momento do testemunho, Deus estava trabalhando. A luz de Deus estava invadindo as almas e os corações, trazendo felicidade, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação para um único e grande propósito: glorificar o nome do Senhor. Fiquem com esta palavra no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe pela palavra do Senhor.